seminaristas, queridos irmãos e irmãs, hoje estamos no segundo domingo da Quaresma e hoje celebramos e comemoramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia que Ele muda de figura, que Ele aparece glorioso, como nós vamos ver Ele no céu. Transfiguração de Jesus, que significa prefiguração do que nós seremos no céu. Ele se transfigura, mas vemos a figura dele como será também a nossa figura no céu. Prefiguração, que é isso? Na Sagrada Escritura existem muitas prefigurações de Jesus Cristo. Isso significa o seguinte: muitas das pessoas no Antigo Testamento, ou de alguns fatos no Antigo Testamento, indicavam, mostravam que no futuro ia existir alguém que ia significar isso que estava acontecendo antes. Algumas dessas pessoas, alguns desses fatos são muito conhecidos. Por exemplo, o sacrifício de Isaac, o filho de Abraão. Quando Isaac vai ser sacrificado pelo pai, significa esse Jesus que vai ser imolado por nós. Então Isaac era uma prefiguração de Jesus. Temos também o servo sofrendo, o servo sofredor de Isaías. Quando Isaías diz de um servo que vai sofrer e que vai ser transfigurado de uma forma que não vão nem reconhecer ele, que vai parecer mais um verme do que um homem, que vai sofrer pelos nossos pecados. Então, aquele servo sofredor de Isaías no Antigo Testamento é uma prefiguração de Jesus que vai acontecer. Temos também, por exemplo, Jonas, que fica 3 dias na baleia de peixe, também querendo significar esses 3 dias que Jesus vai ficar na terra e depois vai sair, vai ressuscitar. E temos também, curiosamente, Moisés e Elias como prefigurações de Jesus. Moisés, o grande profeta, o grande legislador de todo o Antigo Testamento. A figura maior do Antigo Testamento era Moisés, porque deu a lei ao povo de Deus. Mas depois dele havia alguém que ia dar a nova lei. Então Moisés também era uma prefiguração de Jesus. Elias, o grande profeta, também era uma prefiguração daquele que ia ser o grande profeta, o profeta por excelência, e a realização de todas as profecias, Jesus. Então, como nós podemos ver, no Antigo Testamento tinham muitas prefigurações de Jesus, muitas indicações dele antes que ele viesse. E no dia de hoje, na transfiguração de Jesus, é uma prefiguração onde Jesus mesmo nos indica e nos revela como nós seremos no futuro. Nós seremos assim no futuro. E quem morrer com Jesus vai ressuscitar com ele e vai ser glorioso, assim como ele estava revelando hoje, nesse dia da transfiguração. E como nós podemos saber que nós chegaremos a essa transfiguração? Eu posso me perguntar, como posso saber que eu vou possuir o céu? Como posso saber que eu vou possuir o reino de Deus? E aí entra a nossa primeira leitura de Abraão, porque Abraão fez exatamente a mesma pergunta para Deus. Se prestaram atenção. Deus promete a Abraão, Deus fala para Abraão: olha para as estrelas do céu e conta se você puder. Assim vai ser a tua descendência. E Abraão ainda não tinha nenhum filho. E aí Deus diz: e essa terra que você está pisando vai ser sua e dessa tua descendência. E Abraão pergunta para Deus: como posso saber que essa terra vai ser minha? E aí o que Deus diz? Deus diz: me traga então aqui um cordeiro de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, um cabrito de 3 anos e 2 passarinhos, uma rola e uma pombinha. E Abraão leva, parte no meio esses animais e deixa uma parte de um lado e a outra parte do outro lado. Isso na antiguidade significava o pacto, a aliança que se fazia. Às vezes entre 2 pessoas se fazia isso para significar o quê? Que se eu falhar a aliança que nós estamos fazendo, que aconteça comigo o que aconteceram com esses animais. Por isso eles dividiam os animais no meio, matavam os animais. E Moisés então fez uma aliança com Deus. Abraão. E Abraão começou a rezar e estava lá e dormiu. A gente sabe bem o que é isso. Rezou e dormiu. Exatamente como os apóstolos aqui, os 3 que estavam lá, e Jesus se transfigurava e eles estavam rezando e dormindo. E de repente, ele abre os olhos e vê a glória de Deus, vê esse fogo que passava no meio desses animais divididos,
significando que, por mais que o homem durma, Deus não dorme. Deus faz aliança conosco e passou esse fogo no meio dos animais para representar: eu prometo que eu vou ser fiel à minha aliança. Quem prometeu Deus? Que ia dar essa terra para Abraão. Os apóstolos também, olha a comparação, também estavam dormindo, de repente abrem os olhos e vem Jesus também glorioso, vem também a glória de Deus. O que significa isso? Que Deus também está prometendo essa aliança, que vai ser fiel a essa aliança conosco e que vai dar esse reino para nós. No Antigo Testamento, Deus prometeu a terra a Abraão. No Novo Testamento, nessa transfiguração, Deus promete o céu, o reino dos céus, a sua glória, como Ele está se transformando também para nós e cada um de nós. Deus é fiel e Ele está prometendo que a gente vai ter essa glória, que nós vamos ser glorificados como Ele se mostrou glorificado no dia de hoje. Essa é a aliança, porque Deus é fiel. Isso foi o que disse São Paulo na leitura que nós escutamos também. São Paulo disse: somos cidadãos do céu, porque ele entendeu isso, que Deus é fiel e Deus vai cumprir isso. E qual era essa aliança? Vimos a aliança que Deus fez com Abraão, de dar a terra para ele. E a parte do contrato que tinha que fazer Abraão tinha feito, dividir os animais. E qual é essa parte do contrato para nós? Ou para que essa aliança pudesse acontecer? Foi sobre esse o tema da conversa que teve Moisés e Elias com Jesus, nesse momento. Era sobre essa aliança. Jesus não precisava que viesse Moisés e Elias do céu. Jesus veio do céu, conhece a glória, conhece o Pai, conhecia Moisés, Abraão, Elias, mas eles vieram por nós, para que nós ficássemos sabendo que eles existem, que eles também estão glorificados e que nós estaremos glorificados. Eles vieram então por dois motivos, Moisés e Elias. Primeiro, para confirmar a autoridade de Jesus Cristo, mostrando que realmente ele era aquele a quem foi prefigurado no Antigo Testamento. Vem Moisés e vem Elias para dizer: tudo aquilo que nós falamos no passado é esse Jesus. Atenção, é ele. Prestem atenção. Os apóstolos, na verdade, não sabiam, naquele exato momento, quando olharam para eles, que eram Moisés e Elias. Não estava escrito aqui o nome deles. Eles não escutaram o que estavam conversando. Só souberam porque Jesus falou. E Jesus falou: esses são Moisés e Elias. E vieram falar para mim isso. E vieram para confirmar que eu sou aquele de quem eles falaram no Antigo Testamento. E um segundo motivo porque eles vieram, para confirmar essa nossa transfiguração futura. Eles vieram para que os apóstolos vissem que eles, homens como nós, estavam glorificados e que nós também estaremos glorificados. E eles viram isso. Por isso ficaram entusiasmados. E por isso Pedro diz besteira também, fala: Senhor, façamos 3 tendas. E não queriam mais sair dali. Quando a gente entra em contato com Deus direto, de verdade, a gente não quer sair dali. E eles experimentaram esse momentinho de céu, muito rápido, e não queriam mais sair dali, não queriam mais descer daquele monte. Quando a gente faz essa experiência de Deus, a gente também não quer sair daí. Essa é a glória de Deus no seu passado e no seu futuro. Como nos disse o Salmo, que o Senhor é essa luz da minha salvação. Portanto, esse fato da transfiguração do Senhor tem uma leitura do passado, que significa essa história, toda a história da salvação, toda essa revelação que disseram e que agora se realiza em Jesus. Mas também tem uma leitura de futuro, de uma revelação ainda do que vai acontecer, que é essa transfiguração de cada um de nós. Nós também fazemos parte desse livro, dessa história de salvação. Quando falamos do povo de Deus, a gente não sabe o nome daquele povo, de todo mundo, de um por um, de todo mundo que passou, mas fizeram parte da história da salvação. E quando falamos de povo de Deus, nós falamos de nós também. Nós fazemos parte dessa Bíblia. Nós também somos povo de Deus. E nós também vamos estar fazendo parte dessa história da salvação, glorificados com o Senhor. Portanto, aqui Moisés e Elias falam a Jesus do que ele vai sofrer. Esse vai ser a parte da aliança que Jesus vai ter que cumprir. É Deus que oferece a Deus mesmo como sacrifício para que o homem seja salvo. Lá Moisés teve que fazer alguma coisa. Aqui praticamente é Deus que faz no nosso lugar.
em forma de filho, em forma de homem, como Jesus Cristo. Ele morre no meu lugar, no seu lugar, para que essa aliança se cumpra, para que alcancemos a salvação eterna, para que nos transfiguremos com Ele no futuro. Ele nos pede pouca coisa, que nós cumpramos essa parte da aliança. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que essa voz disse, quando apareceu para eles no final, dentro da nuvem. Esse é o meu filho, escutai o que ele diz. Mas se a gente presta atenção no Evangelho de hoje, Jesus não fala uma palavra no Evangelho de hoje. O que é que Deus Pai está falando então? Mas se a gente lê toda essa parte, estamos em São Lucas, se a gente pega exatamente o que aconteceu antes e exatamente o que acontece depois, Jesus antes anunciou pela primeira vez a sua paixão e morte. E logo depois disso vai anunciar pela segunda vez a sua paixão e morte. Então, o que Deus está falando de escutar Jesus é exatamente escutar o que Ele disse nessa sua primeira anunciação da sua paixão. Ele disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar a sua vida. Isso é o que Ele está falando para a gente. Essa é a nossa parte da aliança para que se cumpra, para que nós também sejamos transfigurados no Senhor. Portanto, estamos no momento de Quaresma, para nos prepararmos para a Semana Santa, para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, preparemos-nos bem, colocando tudo da nossa parte. O que temos que fazer na Quaresma como preparação? Sabemos já. Penitência, jejum, esmola, oração, mas fazer de forma séria. Quaresma não é só deixar de comer um chocolate, deixar de tomar Coca-Cola. Quaresma é sacrifício de verdade, aquele sacrifício que me custa. Por amor a Deus, Ele veio para se sacrificar por mim, para morrer no meu lugar, e às vezes eu não sei fazer um pequeno sacrifício por Ele. Às vezes eu reclamo de ter que acordar e estar aqui para rezar. Às vezes eu reclamo de pontualidade. Às vezes eu reclamo de obediência. Todo mundo sabe que custa. Mas isso é o meu sacrifício que eu tenho que fazer por amor a Deus, por Ele que morreu por mim. Ele morreu por mim e eu reclamo de cada pequena coisa. Presta atenção. Leva com seriedade a sua vida. Seriedade, isso é o que Deus nos pede. É tão pouco que Ele nos pede para que a gente alcance esse rosto glorificado no céu. É o que Ele nos pede. Queremos todos nos encontrar um dia com esse rosto glorificado e transformado e transfigurado, como Ele está nos revelando hoje. E o que Ele nos pede? Esses pequenos sacrifícios. Tomemos então nossa vida com seriedade, preparemos-nos de verdade nessa Quaresma, para ter uma Semana Santa realmente santa, para realmente morrermos com Cristo e assim ressuscitarmos com Ele. E que o Senhor nos ajude então a vivermos essa Quaresma dessa forma, que nos dê a força e que Maria nos acompanhe também e nos ilumine para que alcancemos isso. Que assim seja.